Olá, amigos internautas, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma edição do quadro Falando Sério, comigo Magno Araújo e Cleudson Alves. Vamos trazer diversas opiniões, né, de diversos temas que o nosso programa ele costuma trazer para os internautas, Magno. E de antemão, quero aqui agradecer a todos, pedir que se inscreva no canal e que também compartilhe e deixe sempre aí o seu like. Magno, aqui em Redenção a gente tem visto aí essa nova onda da Covid-19, não só aqui em Redenção, o Brasil e o mundo inteiro. Só que houve vários decretos, né, em algumas regiões aqui do estado do Pará, até chegou a ter lockdown, ainda está em lockdown. Inclusive ontem foi soltado aí mais um decreto onde bares e restaurantes podem vender até às 18 horas. Bebida alcoólica também até às 18 horas. Qual a sua opinião em relação a esses decretos, Magno? Olá, Cleudson. Olá ao amigo internauta. Satisfação estar aqui mais uma vez para a gente debater esses temas que são tão importantes, esses temas que influenciam diretamente no dia a dia das pessoas e, claro, manter o nosso amigo internauta bem informado do que acontece em Redenção e em todo o sul do Pará. Cleudson, como você falou sobre a questão da pandemia, realmente um quadro bastante espantoso, tem alarmado os números de casos que têm subido, não só no Brasil, mas aqui no estado do Pará e também aqui em Redenção. Com isso, claro, o governo aí editou nos últimos dias alguns decretos e esses decretos eles vêm mudando ao sabor do vento aí conforme há uma explosão do número de casos. Essas medidas, elas, claro, são necessárias, mas há um segmento do comércio aqui em Redenção que é mais penalizado, como é o caso de bares, restaurantes e similares, que são obrigados a fecharem aí os seus estabelecimentos a partir das 18 horas. Tem aí agora com esse novo decreto uma permissão que vai até 9 horas os bares e restaurantes funcionarem também com a questão... Através do delivery, né? Através do delivery, exatamente. E de qualquer forma, isso limita muito a atividade, o ganho desses empresários, desses pequenos comerciantes, que, claro, vivem única e exclusivamente disso, tem esse horário como horário noturno, sendo aí o horário onde a atividade é mais intensa, onde a comercialização é feita em massa. Então, esses decretos aí que têm mudado aí, claro, têm prejudicado demais a classe dos comerciantes. Eu acredito que a prefeitura, vendo aí essa dificuldade, poderia de uma certa forma também não só editar decretos, mas também dar aí um alívio para esses pequenos comerciantes, sobretudo esses que vivem aí do período noturno, com seus estabelecimentos funcionando na atividade de delivery, bares e restaurantes. Eu acredito que o prefeito Marcelo deveria ter uma sensibilidade e aí isentar ou prorrogar o pagamento aí de taxas de alvará e outros impostos, porque a gente sabe que esses comerciantes, eles não estão arrecadando, não estão ganhando dinheiro. Então, como é que eles vão poder pagar funcionários, impostos e muitas outras coisas? Então, ou seja, é uma situação em que se todo mundo tiver que perder, todo mundo que perca um pouco. Então, ou seja, eu acredito que a prefeitura poderia abrir mão, isentar, criar um mecanismo para aliviar esses pequenos comerciantes de taxas de alvará e outros tipos de impostos nesse período exclusivamente da pandemia. Eu costumo dizer que cerca de 50% da população redencense eles trabalham no período noturno, porque tem os comércios que abrem à noite e junto com o comércio tem os trabalhadores. Tem empresas aí que comportam cerca de 50 funcionários, né, que coloca 25 funcionários que trabalham no horário noturno, e quem está tranquilo durante o dia não quer mais nem saber, digamos que os credores, porque quem trabalha no período noturno, que o comércio neste momento está prejudicado, Magno, evidentemente as suas dívidas também ficarão atrasadas, enfim, né, também vai ficar prejudicadas e os credores não querem nem saber disso, né? Exatamente, Cleudson. Então é isso que eu estou dizendo. Os comerciantes têm tido um prejuízo incalculável e então, nesse sentido, eu acredito que todo mundo deve ter um pouco aí de sensibilidade, sobretudo o poder público, e nesse caso específico, como eu já falei, esses comerciantes, não só eles, mas muitos outros, mas principalmente esses, têm tido aí uma queda brutal em seu faturamento. Então eu acho que a prefeitura, o prefeito Marcelo
deveria ter aí essa sensibilidade, como eu já falei, ou de isentar, ou de prorrogar, algo nesse sentido, os impostos, as taxas de alvará e outras taxas que são cobradas para o funcionamento dos estabelecimentos. Nesse período de pandemia, em que todo mundo vem passando aí uma situação totalmente adversa, ninguém esperava, ninguém tem culpa, então eu acho que todo mundo tem que ter um pouco de sensibilidade e daí a sua cota de contribuição. Ok, Magno, uma reviravolta no caso Lula. Olha só, o juiz Sérgio Moro agora está sendo investigado exatamente em questão de ter colocado, ou de ter feito ou pedido a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. Você que está mais inteirado sobre esse assunto, conta aqui para os nossos internautas. Cleudson e amigo internauta, como eu já havia falado em um programa anterior, a gente fica meio com o pé atrás com a justiça porque a gente nunca sabe que decisão é que a justiça vai tomar, de que forma é que ela vai tomar determinadas decisões. Num primeiro momento, o STF, através do ministro Edson Fachin, suspendeu as condenações do ex-presidente Lula, alegando que o foro de Curitiba, lá no Paraná, não era o foro adequado, ou seja, o foro, quando a gente fala, não é a jurisdição adequada para ter julgado os casos do ex-presidente Lula. Então, ele suspendeu essas condenações do ex-presidente Lula e agora, recentemente, uma outra decisão também pegou aí o mundo jurídico e o mundo político de surpresa, que foi a suspeição do juiz Sérgio Moro, ou seja, o juiz ele foi julgado suspeito. Os magistrados, os ministros do STF entenderam que o juiz Moro agiu com parcialidade, ele foi parcial, ele realmente quis julgar, condenar o ex-presidente Lula com dolo, ou seja, com intenção. Então, esse caso foi julgado pela segunda turma do STF recentemente e o juiz Sérgio Moro foi suspeito de ter condenado e julgado e mandado prender o ex-presidente Lula. Então, uma reviravolta muito grande. O ex-presidente agora volta com força total para o cenário político, para disputar as eleições do próximo ano, se ele assim entender. Então, deixou aí todo o mundo, tanto jurídico, por causa de entendimentos que alguns juízes entendem que foi correto e outros entendem que não foi correto essa decisão da segunda turma do STF. Então agora é a gente aguardar os próximos passos. O certo é que o ex-presidente está agora livre, leve e solto, vai concorrer se quiser às próximas eleições. E claro, isso muda todo o cenário porque muitos candidatos, muitos nomes já vinham aí se colocando à disposição, uma vez que achavam, e isso até o próprio presidente também achava, que não ia ser candidato. Com isso muitos nomes surgiram aí para concorrer às eleições, mas com a volta do ex-presidente Lula ao cenário, isso tudo muda. A eleição pode ficar aí polarizada entre Bolsonaro e o presidente Lula, e outros nomes, outros partidos aí vão aí analisar se lançam candidatos ou se vão apoiar candidatos como o ex-presidente Lula e o candidato Jair Bolsonaro, o presidente atual Jair Bolsonaro. Na realidade, os holofotes nesse atual momento já pensando nas eleições do ano que vem, né? Ano que vem já é eleição para presidente, para escolha de senadores, governadores e deputados. Quem trabalhou, tá fofão. Quem não trabalhou, infelizmente. E essa questão do Lula aí já é mais... É normal que os holofotes agora estejam ligados a ele, até mesmo já tentando fazer um nome para as eleições do ano que vem, né? Exato, Cleudson. Como você falou, as eleições serão só no próximo ano, mas claro, as articulações já começaram, sobretudo com esse fato novo. Então, os nomes que estão postos aí mais fortes, claro, agora o do ex-presidente Lula e o do atual presidente Jair Bolsonaro, que agora vão trabalhar com as suas narrativas para tentar convencer não só o eleitorado, mas também outras lideranças e outros partidos a compor com eles. O presidente Jair Bolsonaro não atravessa um bom momento em função não só dessa pandemia, mas também de algumas outras imposições feitas por ele no decorrer do seu mandato. Mas, claro, ainda há muito tempo, ele tem como reverter essa situação. Claro, isso vai depender muito de como vai ser a partir de agora a condução dessa pandemia, uma vez que a situação está dramática. Então, ele vai ter aí uma missão muito difícil pela frente, que é tentar... Missão impossível, né? Porque o que tiver de ser falado
se for pro positivo, vai ser pouco, mas pro negativo vai aparecer muito e ainda a gente não sabe até quando essa doença ela vai se alastrar, né? Exatamente, Cleudes. Então, ou seja, tudo vai depender agora dessa condução da pandemia. Então, o ex-presidente, aliás, o presidente Jair Bolsonaro ainda tem aí um tempo para poder tentar reverter essa situação, a sua popularidade que tem caído muito em diversos aspectos, de acordo com pesquisas aí feitas. E o ex-presidente Lula entra também agora com um discurso bem afiado, que é o de que, né, foi perseguido politicamente, foi julgado, condenado, preso. Inclusive isso aí quem atesta é a própria justiça, que acabou liberando ele, acabou suspendendo as condenações. Então vai ter um discurso muito forte daqui para frente. E o presidente Jair Bolsonaro vai ter que saber lidar com essa situação, porque, claro, no atual momento o governo passa a ser vidraça, né? Então, ou seja, tudo o que você fizer, você passa a receber as críticas positivas ou negativas. Então, nesse caso aí, o presidente vai ter que saber conduzir de forma maestral essa segunda metade aí do seu governo neste ano, e ver o que vai acontecer, ver como é que vão se portar os outros pretensos candidatos, ver o que os dois nomes mais fortes vão conseguir atrair de nomes, de lideranças, para ver como é que vai ficar esse quadro da eleição de 2022. Ok, vamos mudar um pouquinho de assunto. Eleição ano que vem, né? Mas está aí o que o Magno acabou de trazer, essas informações aqui para você. Gente, vamos mudar um pouquinho de assunto. Tecnologia avançada. Magno, às vezes a gente até se assusta com essa tecnologia, né? Como será daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos? Que a cada dia que passa, ou a cada ano que passa, a tecnologia ela vai avançando e a internet está aí para nos ensinar, né? Quem viveu os anos de 90 e vive os dias de hoje, você vai ver a diferença, o quão diferente teve de lá para cá, correto? Então, documento será digital a partir de agora, é isso? Como é que é? Vai ser aprovada alguma lei? Como é que vai ser? Porque me parece que a carteira de habilitação já é digital, né? Agora, além da carteira de habilitação, veículos, documentação de veículos, agora documentos pessoais também vai ser digital, é isso? Isso, Cleudson e amigo internauta, diante de tantas notícias ruins, desse quadro caótico que o Brasil vive, pelo menos uma notícia boa, né? O governo aí aprovou aí a criação de um aplicativo que agora todos os documentos pessoais serão digital. Você não vai mais precisar andar com aquela montanha de documentos na carteira. Às vezes você perde o documento, tem aquela dor de cabeça de ter que registrar um boletim de ocorrência, ter que retirar as segundas vias desses documentos. E agora isso tudo é coisa do passado. Então agora em um só aplicativo você vai carregar todos os seus documentos pessoais de forma prática e aí de forma bastante bem prática, para você resolver os diversos assuntos, os diversos problemas que você precisa resolver no dia a dia. Então, é uma medida que o governo tomou bastante louvável, né? A gente parabeniza o governo por ter tomado essa medida. Aliás, essa intenção já vinha tramitando no Congresso, que era a criação de um só documento, mas ainda em papel, né? Então, já há algum tempo, essa medida vinha tramitando, estava dependendo de ser aprovada, esse documento único, só que em papel, mas aí eles foram além, avançaram. Não vai ter mais esse documento único nem em papel, agora vai ser tudo digital, ou seja, você vai carregar todos esses documentos, inclusive passaporte, CNH, identidade, RG, todos os documentos em um aplicativo de celular. Então vai facilitar com certeza de sobremaneira a vida das pessoas, sobretudo aqui no Brasil, onde tudo é complicado, tudo é burocrático, qualquer coisa que você vai fazer, se você vai dar um espirro, tem que apresentar todos os documentos. Então agora vai facilitar você andando com esses documentos de forma digital, onde você chegar você pode ter acesso onde tiver internet, no computador e no seu celular. Então uma medida bastante louvável, com certeza vai ajudar as pessoas no seu dia a dia. Mais alguma coisa, Magno? Acho que só isso, Cleudson. Agradecer a audiência que, como eu já falei aqui em outras vezes, vem tendo um número aí muito grande. O nosso portal o www.folhadecarajás.com, que lá você não só vai encontrar o quadro Falando Sério, como outras informações aqui de Redenção, do estado do Pará e também do Brasil. Mas temos a agradecer a você pelo carinho da sua companhia e pedir mais uma vez
que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão de pauta, tá bom? Mas é isso aí, Magno. Agradecido a todos, né? Forte abraço a todos. Até a próxima edição. Até mais.